Logo depois, a sentinela disse que vinha um outro, o que o príncipe julgou ser ainda um bom sinal. Quando Ahimaas já estava bem perto, a sentinela reconheceu e disse ao rei que era Ahimaas, filho do sumo sacerdote. Então Davi não duvidou mais de que ele lhe trazia boas notícias. Ahimaas, depois de se ter prostrado diante dele, disse-lhe que o seu exército havia conquistado a vitória. Davi, sem falar de outra coisa, perguntou-lhe o que havia acontecido a Absalão. Ele respondeu nada poder informar, porque Joabe o fizera partir imediatamente após a vitória, para trazer-lhe a notícia. Sabia apenas que um grande número de soldados o perseguia com grande ânsia. O etíope chegou em seguida, prostrou-se diante do rei e confirmou a notícia da vitória. Davi perguntou-lhe também a respeito de Absalão, e ele respondeu: desejo que o que aconteceu a Absalão aconteça a todos os vossos inimigos. Essas palavras apagaram do coração de Davi toda a alegria que ele sentira pela vitória, e a sua imensa tristeza perturbou os servidores. Foi ao lugar mais alto da cidade e lá chorou o seu filho. Batia no próprio estômago, arrancava o cabelo, não pondo limites à dor, gritava em alta voz: Absalão! Meu filho Absalão! Provera a Deus que eu tivesse morrido contigo. Além de ser Davi de uma natureza extremamente terna, Absalão, dentre os filhos que lhe restavam, era o que mais ele amava. Os soldados, regressando, souberam de sua extrema aflição e julgaram que não seria conveniente comparecer à sua presença como vitoriosos e triunfantes. E assim entraram também chorando na cidade, de olhos baixos, como se tivessem sido vencidos. Joabe, porém, vendo que o rei tinha a cabeça coberta e continuava a chorar amargamente o filho, falou-lhe: Vossa Majestade sabe o que faz e em que perigo se põe. Não está parecendo que Vossa Majestade odeia os que tudo arriscaram a vosso serviço e também a vós mesmos e toda a família real, afligindo-vos tanto com a morte de vosso maior inimigo. Se Absalão tivesse vencido e confirmado a sua injusta dominação, haveria algum de nós a quem ele teria poupado a vida. Não teria ele começado por Vossa Majestade e pelos vossos filhos. Longe de chorar por nós e por Vossa Majestade, como Vossa Majestade o faz, ele não somente se teria regozijado, mas teria castigado até os que tivessem compaixão de nossa infelicidade. Não tem pois Vossa Majestade vergonha de lamentar assim um maior de vossos inimigos, o qual, após receber vida de Vossa Majestade, tornou-se tanto mais ímpio quanto vos devia em honra e respeito. Deixai portanto de lamentar e de vos afligir por motivo injusto. Apresentai-vos aos vossos soldados e expressai a eles o agradecimento que lhes deveis por haverem conquistado com o preço do próprio sangue tão importante vitória. Se não o fizerdes e continuardes a mostrar tão irrazoável mágoa, protesto-vos que desde hoje, sem esperar mais, porei a coroa sobre a cabeça de um outro, e então terá Vossa Majestade verdadeiro motivo de aflição. Essas palavras acalmaram o espírito de Davi e despertaram-lhe as obrigações que a qualidade de rei exigia para o povo e para a nação. Mudou os vestes e, para alegrar os soldados, saiu de seu aposento e apresentou-se a eles. Então cada um deles veio prestar-lhe homenagens. 291. Os que se haviam salvado do exército de Absalão vieram de todas as cidades apresentar as suas homenagens a Davi, pois a vitória deste os fez reconquistar a liberdade. Eles reconheceram que estavam errados e que haviam feito mal em se revoltar contra ele. E, agora que Absalão estava morto, queriam pedir a Davi que os perdoasse e suplicar que retomasse o governo do reino. Davi soube de tudo e escreveu então aos sumos sacerdotes, Zadok e Abiatar, que dissessem também aos chefes da tribo de Judá que, sendo o rei da mesma tribo que eles, ser-lhes-ia vergonhoso se fossem os últimos a manifestar-lhe a sua afeição e em restabelecê-lo em seu estado, e que relatassem a mesma coisa a Amasa, acrescentando que, tendo a vantagem de ser sobrinho do rei, ele deveria esperar não somente o perdão por ter tomado as armas contra ele, mas também a confirmação no cargo de general, a que Absalão o elevara. Zadok e Abiatar cumpriram seriamente essa comissão, de modo que tudo saiu como Davi desejava. Assim, todas as tribos enviaram-lhe embaixadores, por iniciativa de Amasa, rogando-lhe que voltasse a Jerusalém. Mas a de Judá sobressaiu-se dentre as demais nessa ocasião, pois veio até diante dele, no rio Jordão.
292. Simei foi também, com 1000 homens de sua tribo, e Ziba lá estava, com os seus 15 filhos e 20 servidores. Ao chegar à margem do rio, fizeram uma ponte com barcos, para facilitar a passagem do rei e dos que o acompanhavam. E, quando ele se aproximou da margem, toda a tribo de Judá saudou-o. Simei lançou-se-lhe aos pés, sobre a ponte, pedindo perdão e suplicando-lhe que considerasse que ele era o primeiro a manifestar arrependimento. Conjurou ainda a não usar do poder para castigar aos que o haviam ofendido. Abisai, ouvindo falar assim, disse-lhe: julgais então que isso basta, para evitar o suplício que mereceis por ter blasfemado contra o rei que o próprio Deus nos deu. Mas Davi tomou a palavra e disse a Abisai: não perturbemos a alegria desta jornada. Eu a considero como o primeiro dia do meu reinado e quero perdoar a todos. Disse em seguida a Simei: não temas. Tua vida está segura. Simei prostrou-se até o chão e depois foi andando diante dele. 293. Mefibosete, filho de Jonatas, chegou depois, vestido miseravelmente e com a barba e os cabelos cheios de imundícies, pois ficara tão vivamente sentido pela infelicidade do rei que não os quis cortar desde o dia em que Davi saíra de Jerusalém e continuou a negligenciar o resto de sua pessoa, tanto era falsa a acusação de Ziba contra ele. Davi, depois que esse príncipe tão bom quanto infeliz o saudou, perguntou-lhe por que não o havia acompanhado em sua retirada. Disse ele: Ziba foi a única causa disso, majestade. Ordenei-lhe que preparasse tudo para que eu o seguisse, mas ele não obedeceu e ainda tratou-me com muito desprezo. Isso não me impediria de partir, se eu tivesse boas pernas. Porém ele fez ainda mais, majestade. Não se contentando em me impedir de cumprir o meu dever e de vos demonstrar a minha afeição e fidelidade, acusou-me falsamente perante vossa majestade. Mas bem conheço a vossa prudência, justiça e piedade, e também o amor que tendes pela verdade, para temer que vossa majestade tenha prestado fé às suas calúnias. Sei que quando estava em vosso poder vingar-se da perseguição sofrida durante o reinado de meu avô, vossa majestade não o quis fazer. Jamais esquecerei as obrigações que vos devo, por receber-me no número de vossos amigos depois de restaurado no trono, e por tratar-me como a um de vossos parentes, fazendo-me comer à vossa mesa. Depois de ouvi-lo falar assim, Davi não procurou saber se ele era culpado, nem verificar se Ziba o caluniara, contentando-se em dizer que ordenara a Ziba que lhe restituísse a metade dos bens que recebera em confisco. A isso ele respondeu: majestade, que ele conserve tudo. Para eu ficar contente, basta-me ver vossa majestade reassumir gloriosamente o reino. 294. Barzilai, gileadita, homem muito hábil e bom cidadão que ajudou muito a Davi durante o tempo da infelicidade deste, levou-o até o Jordão. Davi insistiu que ele o acompanhasse até Jerusalém e prometeu dedicar-lhe a honra e o afeto de um pai. Barzilai agradeceu, mas suplicou insistentemente que o rei lhe permitisse voltar para pensar apenas em se preparar para a morte, pois, tendo mais de 80 anos, não estava mais na idade de gozar dos prazeres do mundo. Davi, não podendo convencê-lo a acompanhá-lo, rogou-lhe que lhe desse pelo menos o filho Quimã, para que pudesse testemunhar na pessoa dele aquela amizade. Então Barzilai, depois de se prostrar diante dos príncipes e de lhes desejar toda sorte de felicidade e prosperidade, voltou para casa. 295. Quando Davi chegou a Silgal, a tribo de Judá inteira e quase metade de todas as outras posicionaram-se junto dele. Os principais da província, acompanhados por uma grande multidão de seus habitantes, queixaram-se de que os de Judá vieram à presença do rei sem os avisar, pois se o tivessem sabido, não teriam deixado de ir também. 296. Os príncipes de Judá responderam que não houve intenção de ofendê-los, pois, sendo da mesma tribo do rei, tinham, mais que os outros, obrigação de apresentar-lhe as suas homenagens particulares, e que não pretenderam absolutamente tirar qualquer vantagem disso, apenas cumprir um dever. Essa desculpa não satisfez os príncipes das outras tribos, que retrucaram: não podemos deixar de muito nos admirar que estejais persuadidos de que o rei, por ser da vossa tribo, vos é mais próximo, pois Deus no-lo deu a todos, igualmente.
Vossa tribo não pode ter nisso nenhuma vantagem sobre as demais, porque é apenas a 10ª parte do todo. Assim, fizestes mal em ir à presença do rei sem nos avisar.